Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco finalmente anunciou aí oficialmente seus dois primeiros reforços para a disputa da Série B e da temporada em 2021. Vamos falar bastante das contratações do atacante Marquinhos Gabriel e também do zagueiro Hernando. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal. Como de costume, é muito fácil, só clicar aí embaixo e no inscreva-se. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Porque aqui é vídeo todo dia para você não perder nada e receber notícias como essa. Ative o sininho e se inscreve. Bom, pessoal, o Vasco, que está em busca de reforços para a temporada, né? Finalmente contratou aí os seus dois primeiros reforços para a temporada, né? A princípio, os torcedores do Vasco não teriam gostado tanto desses reforços, mas vamos ter que esperar eles entrar em campo para falar melhor sobre esses jogadores, né? O Vasco contratou aí oficialmente o atacante Marquinhos Gabriel, de 30 anos, ex-jogador aí do Cruzeiro, jogador com passagens por diversos clubes aqui no Brasil, Santos, Corinthians, Internacional, Palmeiras, Sport, entre outros vários clubes. Jogou em praticamente quase todos os times grandes aqui da Série A. Também jogou fora do Brasil, é novo reforço do Vasco. Jogador bastante conhecido aqui do futebol brasileiro, mas que não está numa boa fase, já tem muito tempo que ele não vem jogando absolutamente nada, mas o Vasco parece que decide apostar nesse jogador. Mais um outro jogador experiente que chega para o Vasco é o zagueiro Hernando, de 32 anos, ex-jogador do Bahia. Ele já estava negociando com o Vasco, já tinha informações de um possível interesse do Vasco nessa contratação que foi oficializada. Jogador de 32 anos, com passagens aí pelo Internacional e pelo Goiás com maior relevância, e também ficou muito tempo jogando com a camisa do Bahia e agora é novo zagueiro do Vasco, né? Fato é de que a torcida do Vasco não gostou tanto da contratação do Hernando devido aí à permanência que deveria ter acontecido do Marcelo Alves, né? Um zagueiro que já era titular, já conhecia a equipe do Vasco e muito mais jovem, né? 10 anos mais jovem do que o Hernando. O torcedor vascaíno não gostou absolutamente nada dessa contratação, por trazer um zagueiro que fazia parte das piores defesas aí do último Campeonato Brasileiro, a do Bahia, né? Quase foi rebaixado juntamente com o Vasco, também por já ser um zagueiro mais experiente, com a idade um pouco mais avançada, né? Apesar de tudo, é um zagueiro experiente, né? Com passagens aí, ficou muito tempo jogando como titular do Internacional, foi pro Bahia, no Bahia também ficou muito tempo como titular e agora tem a oportunidade de vestir a nossa camisa. Eu prefiro esperar um pouco, ver esses jogadores dentro de campo para avaliar melhor como que vai ser o rendimento deles. Só que os números não são favoráveis a essas duas contratações, principalmente a do Marquinhos Gabriel, que só fez somente 4 jogos aí na última temporada com a camisa do Cruzeiro em 2020, jogando a Série B. Ele não foi essencial na campanha do Cruzeiro aí, que teve a permanência confirmada na Série B, não conseguiu acesso. Jogador, pelo contrário, muito criticado pelo torcedor cruzeirense. Vale lembrar que no início do ano passado ele teve uma rápida passagem pelo Atlético Paranaense, foi devolvido ao Cruzeiro por não ter se adaptado e não ter jogado tanto assim lá no Paraná. E agora pode ser que ele tenha uma chance aí de retomar sua carreira. Eu acho difícil, porque o jogador já tem 30 anos. Não sei se o Marquinhos Gabriel vai voltar a ser aquele jogador do Santos que foi o seu auge. Foi no Santos quando ele foi vendido para fora do Brasil, depois veio para o Corinthians, não jogou tanto assim no Corinthians, apesar de ter feito bons jogos, mas o seu ápice mesmo foi com a camisa do Santos e já tem um bom tempo, já deve ter mais ou menos uns 5, 6 anos que ele jogou bem aí com a camisa do Santos e com certeza no Vasco a gente espera que ele repita essas atuações. Vamos aguardar, ver como que vai ser feito aí esse time do Vasco, né? O Marcelo Cabo deseja montar o elenco do Vasco e parece que vai montar do zero. Muitos medalhões estão saindo do Vasco, muitos jogadores estão próximos de deixar o Vasco, entre eles aí Leandro Castan, zagueiro que pode pintar no Atlético Mineiro. Também muitos outros jogadores já não vão renovar os seus contratos, como o lateral direito Iago Pikachu. Tem aí o Henrique, que não vai renovar o seu contrato, já foi avisado que não faz mais parte dos planos do Vasco. Lateral esquerdo Neto Borges deverá ser devolvido também para o seu time lá na Bélgica, e o Vasco tem que ir atrás de laterais agora, né? A posição que em tese vai estar mais carente no elenco devido aí à baixa de 3 jogadores, tanto um lateral direito e 2 laterais esquerdos, principalmente a esquerda, né? O Vasco tem que trazer pelo menos uns 2 laterais aí, porque não se sabe se o Riquelme vai ganhar aí uma oportunidade no time principal do Vasco ou se vai continuar com essa palhaçada de não colocar o garoto para ser titular, né? Porque o jogador precisa estar jogando para mostrar o seu valor. Do que adianta ele ser uma baita promessa na base, sendo que não tem oportunidade nenhuma nos profissionais?
Vale lembrar que ele também está contundido e por isso não está jogando aí no início do Campeonato Carioca, mas o Vasco precisa sim ir ao mercado, se reforçar mais ainda, contratar jogadores um pouco mais cascudos aí para a disputa da Série B, porque não é brincadeira, pessoal. O Vasco entra na Série B não como favorito, entra como frango atirador. A gente não sabe como que vai ser o futuro do Vasco aí, a gente teme bastante, pelo contrário, o torcedor está com muito medo de algo pior acontecer com o Vasco e tomara que essa diretoria comece a acertar mais nas contratações. Nesse momento eu não vou julgar essas contratações, óbvio, tinha nomes melhores no mercado aí para serem negociados, para serem contratados pelo Vasco, só que parece que a grana tá curta demais e o Vasco vai ter que contratar mais ou menos esse tipo de jogador que está livre no mercado, jogador talvez com um pouco de experiência, mas que não tem contrato com nenhum time, como foi o caso desses dois reforços. Já vem sendo especulado o nome de alguns outros jogadores, né? Do atacante Tiquinho Soares teria sido oferecido ao Vasco, né? Jogador que estava jogando futebol chinês, rescindiu o contrato lá com o seu clube, foi oferecido ao Vasco. Tem 30 anos, tem uma passagem de certa relevância com a camisa do Porto em Portugal. Seria um baita nome, na minha opinião, caso fosse contratado. Só que para essa posição, se a gente manter o Cano no time aí principal do Vasco, se ele ficar no elenco do Vasco, certamente não vai fazer falta a contratação do Tiquinho Soares, porque vamos ter o Germancano ainda no nosso elenco. E vamos aguardar ver se o Vasco vai evoluir ainda com o meio atacante Chico. Também tem as especulações aí que a gente falou hoje mais cedo, da possível contratação do atacante Everaldo do Corinthians. Também tem aí a possibilidade do meia Renatinho, que estava no futebol chinês, pintar no Vasco. O jogador foi oferecido, não se sabe se o Vasco tem interesse nessa contratação. Vamos aguardar os próximos dias, ver se o Vasco vai formalizar mais contratações e vamos trazer aqui no nosso canal. Deixa aí nos comentários se te agradou aí a contratação do Marquinhos Gabriel e também aí do zagueiro Hernando. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. É um vídeo bem breve, só para informar o torcedor das contratações aí do Vasco. Vasco abrindo aí a caixa e finalmente contratando seus primeiros 2 reforços. E deixa nos comentários se você foi a favor delas. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e ótimo domingo a todos vocês.